Olá, filhos e irmãos, eu sou Pai Henrique Diogo, este é o canal de Padilha. No vídeo de hoje eu falarei então sobre Exu Veludo a pedidos, de pessoas dentro desse canal. Vamos começar os vídeos das entidades, então eu vou pouco a pouco, tá? Lembrando sempre a regrinha de entidades quando eu falo, eu digo sobre a sua primeira linhagem, tá? Então pode ser que o espírito de Exu Veludo que está com você, que trabalha com você, pode ter uma história diferente da que eu vou contar, tá? Porque aí existe muitas lendas, né? E cada particularidade de cada um, tá? Não esquece de dar like no vídeo, de compartilharem e de se inscreverem no canal e ativarem os sininhos de notificações para que o YouTube avise você quando lançarmos vídeos novos. Vamos lá então. Exu Veludo, né? Primeiramente, o seu nome vem pela peculiaridade do sentido veludo, então quando as pessoas dizem, por exemplo, você tem uma voz de veludo, né? Então era uma voz serena, calma, devagar, e, galanteador, educado, paciente, né? E aquilo, era o que mexia muito com as mulheres na época, né? Exu teve caso com Maria Padilha, né? Há muitos e muitos anos atrás, né? Se você for ver do lado espiritual, é interessante em relação a caminhos, né? Porém, era um amor que não poderia ser vivido, né? Pois Padilha já tinha o seu marido, né? Então, ele conheceu uma outra moça, né? Que é o amor da vida dele, que é por quem ele se apaixonou de verdade, né? Que é a Maria Mulambo. Até tem muitas histórias, né, de Marias Mulambos com Exu Veludo, né? Então ele se apaixonou por Maria Mulambo, mas, né, aquela coisa de que a Padilha não perde nunca, né? Então se você vai levar isso para aquele tempo, você já imagina que, né, os dois se mataram, né? Porque não iam viver aquele amor, né? Então eles tiveram uma vida bem triste, assim, nesse aspecto, nesse sentido, né? Para uma evolução, né? E aí eu tô dizendo para vocês de uma forma espiritual, mas isso aconteceu de uma forma primeiramente carnal, né? Claramente, né? Com outros nomes, né? De muita época atrás, né? Que é o que levou a história dele, né? Quando eles morreram, né? A Mulambo foi acolhida pela Calunga, né? E por isso que o Exu Veludo ele tem passagens de Calunga, né? Mas na realidade ele não é um Exu de Calunga, né? Ele é um Exu de rio ou um Exu de mato, né? E ele aceita, né, os caminhos de encruzilhadas, né? Apesar de hoje ele não vir mais na linha de Ogum, é bem difícil filhos de Ogum que trabalham com Exu Veludo. Mas ele, dentro da Umbanda, era para ter sido considerado o mensageiro, né, direto de Ogum, né, como o Exu responsável por dentro da religião. E isso não aconteceu, né, porque as linhagens de Tranca-Ruas tomaram essa frente, né, nos terreiros. Se você observar, realmente todos os filhos que poderiam carregar o veludo têm Tranca-Ruas, né? E aí vice-versa, se ele tem um, ele não vai ter o outro, né? Como por exemplo, filhos de Ogum, filhos de Oxóssi, filhos de Xangô, né? Eles viriam dentro dessa linha para trabalhar na linhagem de mensageiro de Ogum, né? Os veludos que descem em terreiros têm uma capa com capuz, né, a qual se escondem e se omitem, né? Eles podem escolher a capa só vermelha ou preta e vermelha,
Dificilmente ele vai pegar uma capa só preta, mas pode acontecer, tá? Depende muito da linhagem que ele vem, né? Ele não é um Exu que vem em odus diferentes dos orixás universais, tá? Então é bem claro isso, né? Por mais que ele também trabalhe dentro do candomblé, com alguns médiums, ele vem naqueles que se caracterizam como universais também, né? Que acabam adquirindo o Odu de um orixá universal dentro da Umbanda. Então ele acaba vindo nessa linhagem, né? Aí a sua capa é de veludo, né? Aquele tecido veludo, né? Como delicado, como macio, né? Por esse fato, ele é muito elegante, gosta de ternos, né? Roupas vermelhas com preta, né? Camisas sociais, elegantíssimo, né? Muitos usam bengalas também, então eles são bem semelhantes, né? Tirando a capa, né? Eles são bem semelhantes realmente aos tranca-ruas, né? Eles são muito educados, né? Veneram muito as pombogiras, né? Tem ali todo um ensinamento, né? E na partida de quando morreu da sua primeira encarnação, que começou a ter caminhos como veludo, ele ele foi acolhido pelo Exu Rei, né? Conhecido também como Exu das Sete Encruzilhadas, né? Que é um Exu de Calunga. E, e por isso que ele vem dentro da Umbanda, né? Porque, segundo a lenda, esse Exu de Sete Encruzilhadas seria o mensageiro do Caboclo Sete Encruzilhadas, que é o fundador da Umbanda, né? Que é aquele índio, né? Que fundou a Umbanda para trabalhar com os espíritos nesse sentido. Vamos ver o que mais. Ele bebe bebidas finas, né? Uísque, vinhos, charutos, né? Cigarros longos. Ele pode trabalhar com baralhos, tá? Ele gosta bastante dos oráculos, né? Tanto que ele teve uma passagem pela Terra como cigano, né? Aliás, ele veio uma linha bem mística, né? Porque ele queria aprender, né, os caminhos ciganos para entender ali um contexto, né? Geralmente, se o veludo é o Exu da casa, ele tem uma permissão e uma conexão melhor com o povo cigano, né? Então ele gosta disso. Geralmente ele atrai o povo cigano para dentro da Umbanda, né? Porque não é toda a Umbanda que aceita o povo cigano, né? Então isso é bem interessante, né? Tanto que o veludo tem histórias também com pombogira cigana, por exemplo, né? Que tem toda uma história, uma linhagem por trás disso que é bem interessante também. Vamos ver o que mais. Então a sua força é ao lado direito das cachoeiras, né? Na beira do rio, né? Justamente pela linhagem de Maria Mulambo, né? Pelas linhagens que ela vem de Oxum, né? E das linhagens que fazem descarregos de Calunga, né? Então, para as mulambos que vêm de Calunga, ele tem essa força, né? Pelo lado dos rios, tá bem? Espero que tenham gostado do vídeo, que tenham curtido. E essa é a primeira história do Exu Veludo, o surgimento dele, né? Logicamente, depois disso, ele passou por muitas encarnações, né? E teve também uma linhagem de espíritos muito grande que começou a seguir. O importante é pensar sempre na questão do mentor, né? Observe-se que, por mais que ele venha por uma outra linha de orixá, que pode acontecer, ele é mensageiro direto de Ogum, né? Então é muito interessante quando você for fazer uma oferenda para ele, né? Um itã que eu vou dar para você que trabalha com veludo, é você fazer um agrado para Ogum do lado dessa oferenda, né? Como agradecimento, não precisa ser tão completo quanto a dele, né? Em específico, mas para você, né, que principalmente está pedindo caminhos, né, pode ter certeza que o seu caminho está aí, tá bem? Um axé de Casa de Padilha e até o próximo vídeo.